Olá, está chegando para você mais um Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos. Esse é um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e esse episódio é sobre o assunto Direito, Justiça e Política. O fato que vamos relembrar neste episódio é: STF decide e supervisiona medidas sobre plataformas digitais. X é suspenso. Em 2024, o Supremo Tribunal Federal decidiu e passou a supervisionar com rigor medidas voltadas às plataformas digitais, tendo como caso mais emblemático a suspensão do X, o antigo Twitter, no fim de agosto e a posterior liberação em outubro, condicionada ao cumprimento de ordens judiciais e ao pagamento de multas, o que evidenciou um modelo de governança com prazos, deveres e verificação efetiva de conformidade no ambiente online. A lógica adotada foi combinar decisões judiciais claras com etapas de fiscalização operacional via Anatel e checagem institucional, parecer da Procuradoria-Geral da República, até que fossem satisfeitas exigências como a indicação de representante legal no Brasil, a remoção de perfis determinados e a quitação integral das penalidades impostas. A suspensão ocorreu após o X fechar o escritório no Brasil e ficar sem representante legal, além de descumprir ordens de retirada de conteúdo, levando o ministro Alexandre de Moraes a determinar o bloqueio nacional até que todas as ordens judiciais fossem cumpridas, as multas fossem pagas e um representante fosse indicado em juízo. A execução dessa ordem foi feita pela Anatel em 24 horas. A decisão também previu multa diária a quem tentasse burlar a suspensão usando o VPN e também medidas de constrição patrimonial, reforçando que empresas que atuam no Brasil devem atender às decisões judiciais em consonância com o Marco Civil da Internet e com a necessidade de responsabilização em casos de conteúdo ilegal. A cronologia oficial mostra a escalada de sanções e exigências e depois os passos para o desbloqueio. Passo a passo. Aumento de multa diária em 15 de agosto. Ordem de suspensão em 30 de agosto. Efetivação do bloqueio em 31 de agosto. Transferência de 18,3 milhões de reais bloqueados do X e da Starlink para garantir multas em 13 de setembro. Tentativa de reativar acesso por mudança técnica em 18 de setembro, seguida de multa de 10 milhões de reais em 19 de setembro. Reativação da representação legal com a advogada Raquel Villanova e pedidos de documentação complementar entre 19 de setembro e 29 de setembro. O compromisso de quitar todas as multas em 1º de outubro. Pagamento em 4 de outubro, inicialmente em uma conta errada, e a regularização em 7 de outubro. O parecer favorável da Procuradoria-Geral da República no dia 8 de outubro e, por fim, a ordem de desbloqueio do X com prazo de 24 horas para a Anatel, concluindo um bloqueio de cerca de 40 dias. Esse calendário evidencia que o STF não apenas decide, mas acompanha a execução, cobra documentos, corrige procedimentos como aquele depósito na conta judicial, que foi errado a primeiro momento e depois foi feito o depósito correto, e só então libera o serviço quando os requisitos legais e técnicos são atendidos. Durante a suspensão, a primeira turma do STF confirmou por unanimidade a decisão de manter o bloqueio, reforçando que o retorno dependia não só de pagar multas, mas de cumprir todas as ordens, como o bloqueio de contas específicas e a presença de representação legal ativa no Brasil. Mesmo após o acerto do pagamento, cerca de 28,6 milhões de reais, incluindo multa por tentativa de burlar o bloqueio e multa pessoal à representante, veículos registraram que a liberação só viria depois da manifestação da Procuradoria-Geral da República, a PGR, e da verificação do cumprimento integral das condições, o que se concretizou no dia 8 de outubro.
Esse caso demonstra como o STF operou em 3 frentes complementares. Primeiro, ele fixou as condições de legalidade para a atuação de plataformas, que são representação no Brasil, cumprimento de ordens e responsabilização por descumprimentos. Segundo, ele acionou instrumentos de efetividade, a Anatel, as multas, o bloqueio de valores, as restrições a VPNs para evitar fraude à decisão. E terceiro, ele condicionou a reativação à prova de conformidade, com validação pela Procuradoria-Geral da República e comunicação aos agentes executivos para normalizar o serviço. Isso significa que a Corte atuou não só como julgadora, mas como supervisora do ciclo completo de cumprimento, com marcos verificáveis e consequências proporcionais para cada etapa, desde o início da suspensão até o restabelecimento. Ao final, a liberação do X decorreu de um pacote de obrigações cumpridas, e 2024 consolidou um precedente de supervisão ativa do STF sobre plataformas digitais, decisões com condições explícitas, fiscalização contínua, coordenação com órgãos técnicos e retorno condicionado à conformidade. E aí, você já conhece tudo o que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!